Bom, pessoal, bom dia a todos. Vamos hoje, então, dar início ao nosso lanche clínico, ainda como uma espécie de rescaldo do Dia do Coração, que foi comemorado no final de setembro, invadindo um pouco aí do Outubro Rosa, vale a pena essa menção. E hoje a gente ainda vai falar de um tema cardiológico, vamos falar sobre as atualizações nas diretrizes de diabetes e cardiomiopatias da Sociedade Europeia de Cardiologia, que é o maior congresso de cardiologia do mundo, teve a sua última edição esse ano, em 2023, em Amsterdã. Eu estive ali presente e muitas novidades nesses novos posicionamentos. E, afinal de contas, o que muda para nós? Apesar de a gente estar no Brasil, a gente sabe que muito daquilo que a gente faz e atua no nosso país é baseado nos europeus, porque o modelo do sistema de saúde deles é mais parecido com o nosso até do que o americano. Então, a maior parte das sociedades médicas levam em consideração essas diretrizes. Então, a gente vai falar um pouco sobre essas atualizações. Hoje a gente vai ter um lanche clínico que vai ser talvez um pouco mais breve, mas o mais importante é a gente discutir esses temas. Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo Lima, eu sou head da cardiologia aqui do Hospital 9 de Julho e sou médico assistente da unidade de aterosclerose do INCOR. Então a gente vai começar falando um pouco sobre o manejo do diabetes e o que essa diretriz se posicionou. Vamos focar nas novidades, não necessariamente naquilo que já estava nos outros posicionamentos. Esse é o último posicionamento do manejo cardiovascular de pacientes com diabetes. Essa seria a figura central da diretriz. Então, o fluxo da diretriz leva em consideração a apresentação clínica desse paciente, portador de diabetes, e um passo fundamental para você seguir na diretriz é você tentar identificar o nível de prevenção desse paciente. Se ele é um diabético que só tem alto risco cardiovascular, e a estratificação do risco vai ser um passo fundamental, ou se esse paciente, de fato, já tem doença cardiovascular estabelecida. Então, esse passo, que parece uma coisa relativamente simples, de determinar se o doente e o paciente portador de diabetes tem ou não doença cardiovascular, é parte fundamental nesse fluxo, porque algumas medicações elas vão ser preferidas nessa situação. Então, o primeiro ponto seria confirmar a presença de diabetes mellitus, confirmar a presença de doença cardiovascular e confirmar também a presença de doença a renal crônica associada ao diabetes, porque, novamente, acaba sendo uma subpopulação de mais alto risco e que também tem umas peculiaridades em termos de medicação. Partindo-se dessa avaliação e do diagnóstico, é que a gente vai estabelecer o tratamento, e a gente vai comentar um pouco disso mais para frente, quais são as drogas recomendadas nessa situação. Em relação ao diagnóstico de diabetes, não houve modificação, esse é uma classificação de diabetes para diagnóstico que já é utilizada há muito tempo, então se entende que, especificamente para esse diagnóstico de diabetes, há necessidade de documentação ou de uma glicemia de jejum a partir de 126 ou de uma glicada a partir de 6,5, para que a gente faça o diagnóstico, ou num teste de tolerância oral à glicose acima de 200, 2 horas depois da ingestão de glicose. No caso de você ter esses valores alterados com uma glicemia de jejum entre 100 e 125, ou uma glicada entre 5,7 e 6,4, e no teste de tolerância um valor entre 140 e 199, 2 horas depois da ingestão de glicose, a gente faz o diagnóstico de pré-diabetes, que acaba sendo uma condição que não é tratada nessa diretriz, mas a gente sabe que existem algumas terapias para prevenir ou postergar o aparecimento do diabetes. A diretriz ela não fez nenhuma modificação, mas vale uma lembrança para estabelecer o diagnóstico. Aqui talvez tenha sido uma das principais modificações da diretriz. Esse paciente portador de diabetes, como eu falei, é importante que ele tenha o seu nível de prevenção caracterizado, então é importante saber se ele tem um baixo risco cardiovascular, um moderado risco cardiovascular, um alto risco cardiovascular ou um risco cardiovascular que se coloca como muito alto risco. Aqui, a própria presença de doença cardiovascular estabelecida, de eventos cardiovasculares prévios ou doença sintomática, infarto do miocárdio, AVC,
doença periférica sintomática, aneurisma de aorta e outras condições que já são entendidas como a doença cardiovascular estabelecida, já torna esse paciente de muito alto risco. Bem como se o paciente já tiver lesão de órgão-alvo, como, por exemplo, doença renal, hipertrofia ventricular esquerda. Todos esses pacientes são considerados como muito alto risco cardiovascular. Na ausência das chamadas lesões de órgão-alvo e na ausência de doença cardiovascular estabelecida de forma sintomática, seja por evento, seja por sintoma, o que a diretriz recomenda, e isso simplificou muito a diretriz anterior, é que esse paciente passe por uma calculadora de risco, que é uma grande novidade dessa diretriz. A gente sempre entendeu que o diabético ele não era adequadamente contemplado nas calculadoras de risco tradicionais, como Framingham, Global, que a gente usa na diretriz brasileira, ASCVD da diretriz americana. Essas calculadoras elas não foram desenhadas para diabéticos. O diabetes ele tem um risco maior do que a população geral. Então, sempre se entendeu, os próprios europeus já haviam entendido que o diabético não deveria utilizar essas calculadoras genéricas, mas, ao mesmo tempo, a gente não tinha uma calculadora calibrada para a população diabética. E essa diretriz ela trouxe o Score-2 Diabetes, que é uma calculadora desenhada, calibrada e validada na população europeia, especificamente para pacientes portadores de diabetes. Então, a partir do uso dessa calculadora, que é disponível online, você estratifica o risco do paciente em muito alto risco. Se ele tiver pelo menos 20% de risco, ou lesão de órgão-alvo, ou doença estabelecida. Alto risco, que seria entre 10% e 20%, moderado risco entre 5% e 10%, bem como menos de 5% eu estaria diante de um paciente de baixo risco, que também é uma novidade, porque a diretriz anterior não reconhecia essa população de diabetes com baixo risco. E a gente entende que sim, existe uma população com diagnóstico recente, que talvez, utilizando a calculadora, eu consiga predizer esse risco menor do que 5%. Então, é importante aplicar esse Score-2 diabetes para você entender de que doente você está tratando baseado no risco cardiovascular. Então, é uma medida fundamental nessa diretriz e foi uma das grandes novidades. O problema já começa aqui. A calculadora foi validada para a população europeia e quando você tenta usar a calculadora online, a primeira pergunta que ele faz é de que país você é da Europa, de que país a gente é da Europa. Porque a Europa ela se entende como, na verdade, um continente multicultural onde o risco não é o mesmo nos países. Então, o risco de você infartar na França é muito menor do que o risco de você infartar na Ucrânia. O leste europeu e a Rússia, por exemplo, olha isso aqui, eles são sempre de muito alto risco. Há questões não só genéticas e epigenéticas e até culturais que justificam por que ter um evento nos países do leste europeu ou indo mais para a Ásia é maior do que na França, na Espanha e Portugal, né? Nossa antiga metrópole, ela tem um risco que é considerado como um risco moderado, mas a Espanha, por exemplo, é um risco baixo. Então, com quem que a gente se compara no Brasil, né? Como que eu seguiria nessa calculadora, né? Acho que a primeira resposta que a gente tem é: o ideal seria a gente utilizar uma calculadora calibrada para o Brasil. Acho que até do ponto de vista formal e como médico e como membro da SBC, eu recomendo que a gente use calculadoras nacionais, sabendo das limitações dela na população diabética. Mas se você quiser utilizar a calculadora europeia, aí a gente vai ter que fazer uma comparação, e aqui eu trago o Global Burden of Cardiovascular Disease and Risks, onde o mundo inteiro ele é colocado em termos de risco cardiovascular. Essa é uma publicação muito recente, do ano passado, já com risco atualizado pós-pandemia, e observem que, primeiro, que o Brasil é um continente, né? Os estados eles têm riscos diferentes, né? Você olha que aqui o Maranhão, por exemplo, e parte do Nordeste, ele vai ter um risco talvez maior do que os demais estados. São Paulo, por exemplo, vai ter um risco maior do que Minas Gerais. Rio vai ter um risco semelhante ao de São Paulo, que se parece muito com alguns países do leste europeu, mas é um risco maior, por exemplo, do que o risco de Portugal, Espanha, França e Alemanha, né? Já bati o olho aqui no Ceará, meu estado, já para ver que o risco do Ceará é menor do que o risco de São Paulo.
mas vejam vocês que o risco é muito variável aqui dentro do Brasil, mas eu diria que se a gente fosse utilizar a translação para a calculadora europeia, o correto seria escolher um país, não Portugal. Eu acho que a gente iria querer escolher Portugal pelo fato de que existe uma similaridade cultural da nossa antiga metrópole, né, da nossa colonização portuguesa, mas a gente se parece em risco mais com os países de alto risco e não com os países de moderado ou de baixo risco. Então fica a dica de a gente utilizar, se for utilizar a calculadora, se comparar e se colocar como, por exemplo, talvez aqui a Polônia, né, ou da parte baixa da Escandinávia, se parece mais conosco. Bom, acho que esse é o primeiro ponto. O uso da calculadora é um aspecto extremamente relevante e hoje a gente tem essa oportunidade muito recente. A diretriz de diabetes e manejo cardiovascular, ela se preocupa com o manejo do peso nessa população. Então, essa abordagem do diabetes sempre conectada à obesidade é uma preocupação muito grande, principalmente hoje que nós temos terapias medicamentosas e cirúrgicas que conseguem reduzir esse risco. Então, a diretriz ela deixa claro que os indivíduos com sobrepeso e obesidade, eles têm como objetivo um aumento da atividade física, uma melhora do controle metabólico para reduzir o risco cardiovascular, como recomendação 1A. A gente diz isso porque a cardiologia especificamente sempre entendeu que a obesidade era fator de risco, mas nunca tratou adequadamente a obesidade. A gente abraçou os fatores de risco cardiovasculares, a gente trata hipertensão, a gente trata tabagismo, né? Existem grupos de cardiologistas que promovem cessação de tabagismo, a gente tem grupos de tabagismo dentro da SOCESP, dentro da SBC, a gente trata dislipidemia, há algum tempo que a gente trata diabetes, mas a gente encaminha a obesidade para o endocrinologista, para o nutricionista, e simplesmente a gente sequer pergunta sobre obesidade e sobrepeso nos pacientes, né? Há vários estudos clínicos que mostram que o cardiologista ele não pergunta sobre obesidade, né? Como os canadenses recomendam, ask permission, né? Pedir permissão ao paciente para tocar nesse tema que é um tema sensível, o cardiologista não toca. Está comprovado, falou em sobrepeso e obesidade, a consulta aumenta o tempo. Isso é provado. Porque esse é um tema multiprofissional, multidisciplinar, sim. O paciente vai precisar de uma abordagem por um time. Você é parte desse time, você não vai conseguir resolver todo o problema. Mas a diretriz ela recomenda que sim, essa seja uma preocupação do cardiologista. Falar sobre obesidade, uma vez que as medicações direcionadas à perda de peso, como os agonistas de GLP-1, elas podem ser consideradas nessa população, e a gente vai falar um pouco dessa classe, isso com benefício cardiovascular. E no caso daqueles pacientes considerados como muito alto risco, com IMC a partir de 35, lembrando que as indicações de bariátrica não são só essas, né? Em tese, a partir de 30, se for diabético, a partir de 27, tem diretrizes específicas para indicar, mas na nossa diretriz, vejam vocês, eles colocam para o cardiologista cuidar desse paciente aqui, né? Obesidade a partir de classe 2, você já estabeleça um esforço estruturado para mudança de estilo de vida e que esse paciente ele seja considerado para a cirurgia bariátrica. Lembrando esse dado que a gente não pode esquecer. Mais de 94 mil pacientes do sistema americano de saúde, do Medicare, submetidos à cirurgia bariátrica com um tempo mediano de segmento de 4 anos, 37% menos mortalidade com cirurgia bariátrica, 54% menos insuficiência cardíaca, 37% menos infarto e 30%, cerca de 30% menos AVC. Eu até brinquei quando eu vi esses dados, né? São dados também relativamente recentes do ano passado, que cirurgia bariátrica nessa população reduz mais eventos cardiovasculares do que cirurgia de revascularização miocárdica, porque a taxa de eventos, de fato a gente está diante de uma população de muito alto risco, é muito elevada, né? Então a gente vê o grande benefício e é preciso que a cardiologia ela comece a se aproximar mais do paciente portador de obesidade e diabetes, porque a principal causa de mortalidade nessa população é a doença cardiovascular. É uma das primeiras vezes também que existe um posicionamento muito claro em relação a um modelo ou um padrão de dieta nas diretrizes, né? As diretrizes de tratamento de obesidade, elas geralmente costumam oferecer todas as dietas e dizer os prós e contras de cada uma delas. A gente tem nutricionistas aqui na sala, né, que são experts nesse assunto, e esse é um tema que a gente sempre trata
sempre entendendo os prós e contras de cada padrão dietético que foi testado nos estudos, mas aqui a diretriz ela já é muito clara de se posicionar favorável à dieta do Mediterrâneo ou a uma dieta vegetariana com altos riscos de gordura insaturada, né, no caso monoinsaturada ou poliinsaturada, que acaba sendo um pouco da base da dieta do Mediterrâneo, né, seja através das nuts, seja através do azeite de oliva, para reduzir o risco cardiovascular. Com classe de recomendação, o nível de evidenciar, a dieta do Mediterrâneo tem um estudo prédio-médio, grande estudo que demonstrou redução de eventos cardiovasculares. Para os europeus é fácil indicar a dieta do Mediterrâneo, para a gente não é fácil aderir à dieta do Mediterrâneo aqui no Brasil. É uma dieta que tem uma taxa de adesão que não é tão alta, é uma dieta que acaba sendo um pouco mais cara dentro do nosso cenário nacional, mas é preciso deixar claro, e eu gosto dos europeus que nos seus posicionamentos se arriscam, e eles se arriscaram em indicar um perfil específico de dieta para essa população. Não é um padrão dietético que vá promover tanta perda de peso, apesar de que em longo prazo isso vai acontecer. Mas é uma dieta que seguramente, falando aqui da dieta do Mediterrâneo, ou uma dieta vegetariana com muita gordura mono e poliinsaturada, né, mufa e pufa, que com certeza vai promover um perfil lipídico menos aterogênico, né? Porque a consequência desse perfil de dieta é basicamente aumento do HDL colesterol, redução dos triglicérides e uma estabilidade ou redução do LDL colesterol. Ela mexe pouco com isso, mas especificamente em relação a HDL colesterol e triglicérides, você vai ter uma promoção de um perfil menos aterogênico, além da redução de inflamação como consequência dessa dieta. Então, acho que fica claro o posicionamento da diretriz na população diabética de adotar esse tipo de dieta para redução do risco cardiovascular. Um outro ponto que a diretriz abordou, e essa é uma recomendação em relação à atividade física, eu adorei essa recomendação. É engraçado ter umas recomendações que não fazem tanto sucesso quando a diretriz é colocada, mas depois quando você lê, você fica animado. Todas as vezes a gente ouve falar sobre recomendação de atividade física, como os benditos 150 minutos por semana, né? Pelo menos 30 minutos durante 5 dias, idealmente 7 dias. E aqui ele traz, né, que de fato seria o ideal, 150 minutos de moderada intensidade ou 75 minutos de intensidade vigorosa. Mas leiam a primeira frase. É recomendado o aumento de qualquer atividade física. Porque você passa para o paciente que tem que andar 150 minutos, eu não vou conseguir andar 150 minutos, ele não faz nada. Você precisa dizer para ele que qualquer coisa é melhor do que nada. Então, pelo menos 10 minutos por dia caminhando. Então, ao estabelecer padrões menos rígidos e explicar para o paciente que não, só vale a pena caminhar 150, se for 130 ou 140 não vale. Não é assim. Qualquer coisa que você caminhe vale a pena e, portanto, a diretriz ela recomenda a orientação de que qualquer atividade física ela vale. E o foco aqui tem sido, atualmente, com os educadores físicos, muitas vezes em atividades diárias, né? Que a gente chama de atividades que não são exercício, né? Não é ir para a academia e caminhar na esteira, subir escada, não usar elevador, parar um ponto antes do seu ponto de ônibus e ir caminhando para caminhar um pouco mais na rua. Qualquer coisa está valendo, 10 minutinhos, gente. Qualquer modificação já vale. Então, essas atividades, né, adotar essas intervenções no exercício se associa a uma redução de comorbidades, sem dúvida nenhuma, e está recomendado para todos os perfis de pacientes com diabetes, incluindo aqueles com doença coronariana, insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, discretamente reduzida ou fibrilação atrial. Esse estudo foi um estudo, esse é recente, saiu há poucas semanas, adorei também esse trabalho, tirou esse mito, né, de que tem que caminhar muito. É um estudo onde ele avalia 12 coortes com mais de 111 mil pacientes e ele avaliava quantos passos eu precisava caminhar para eu conseguir reduzir mortalidade cardiovascular e eventos cardiovasculares como morte, infarto e AVC. A gente aprendeu a regrinha dos 10 mil passos. Precisa 10 mil passos. Gente, não precisa de 10 mil passos. Vejam vocês que com 2.500 passos, você já tem uma redução mínima, mas mínima, uma redução de 8% de mortalidade. É óbvio que se você caminhar 8.700 passos, você reduz 60% de mortalidade. Mas
2.500 já é o mínimo para você ter uma redução. E para evento cardiovascular, 2.700. Bem como o ideal seriam 7.000 passos. Mostra que o comportamento é contínuo, ou seja, à medida que eu aumento a quantidade de passos, eu reduzo o risco cardiovascular até um platô, né? Até um ponto que não adianta eu aumentar mais, porque eu já estou com o indivíduo caminhou aqui 16.000 passos, né? Tudo bem, ele podia ter caminhado 10.000, 13.000, que a diferença ia ser muito pequena. Mas o que esse estudo ele traz? Ele tira aquele mito de que precisa ter 10.000 passos. Eu, por exemplo, sou alguém que fico aqui no 9 de julho, trabalho também no INCOR, e caminho, ando de carro, ando pelo hospital. Agora, para aqueles que me conhecem, fico me dividindo entre assistência e gestão, mas sou alguém que tenho por dia, por exemplo, a minha média diária de passos é entre 5.000 e 6.000 passos. E olha que eu não sou alguém que vai correr na rua, que vai para a academia, então dá para você ter uma vida no 9 de julho com seus 2.000 passos. Tranquilamente, aqueles que estão na UTI, aqueles que estão na gestão, caminhando, subindo para a reunião da diretoria, descendo, não pegue o elevador, que você vai ter os seus 2.700 passos mínimos para você ter uma redução de mortalidade de mês. Eu gostei dessa modificação da estrutura da diretriz, já baseado numa evidência muito recente de que sim, vale a pena se mexer de alguma forma, não precisa necessariamente dos 10.000 passos. A diretriz ela continua enfatizando, isso é uma coisa que as outras diretrizes já traziam, o uso das duas grandes classes de medicações que demonstraram redução de eventos cardiovasculares no tratamento do diabetes. Primeiro, os inibidores do cotransportador só de glicose tipo 2, os inibidores de SGLT2, que já numa série de estudos demonstrou uma redução de eventos cardiovasculares, não apenas de mortalidade, mas de insuficiência cardíaca, principalmente na população com prevenção secundária, mas também na população primária de alto risco, e os agonistas do receptor de GLP-1, que demonstraram não apenas redução de eventos cardiovasculares, mortalidade, infarto do miocárdio e AVC não fatal. Essa classe de drogas é uma classe de drogas que tem seu uso não só injetável, mas também o seu uso oral, uma classe de drogas que é usado para o tratamento da obesidade e para o tratamento do diabetes. E essas duas classes, elas simplesmente modificaram a história do tratamento do diabetes na presença de doença cardiovascular, porque até então as drogas que tratavam o diabetes reduziam glicada, mas elas não tinham evidência de benefício de redução de eventos cardiovasculares. E agora a gente tem duas classes de drogas que não apenas controlam o diabetes, mas reduz eventos cardiovasculares. Mas até então, e essa vai ser uma grande novidade da diretriz, né? Quando você olha assim, esse slide parece que não, mas tem aqui uma novidade por trás. As diretrizes diziam ou uma ou outra. Então, colocava para escolher ou o inibidor de SGLT2 ou o agonista de GLP-1. E a gente acabava tendo que olhar para o doente e pensar, puxa, ele tem doença renal, talvez ele precise mais de inibidor de SGLT2. Mas espera aí, mas ele é obeso. Então, talvez seja agonista de GLP-1. Não, mas ele tem insuficiência cardíaca. Certeza que é inibidor de SGLT2. Mas ele teve um AVC prévio. Agonista de GLP-1 reduz mais AVC. E você ficava tentando pensar, né, quem vai levar esse indivíduo primeiro, né? Vai ser o AVC, vai ser o rim, para saber que classe de drogas eu teria que usar. Porque não havia autorização de diretriz clara de que a indicação era concomitante, indicar os dois, indicações separadas. Eu indico um por isso, o outro por aquilo, e vai usar os dois. Então ficava no inglês, né, either or, ou uma ou outra. Só que agora ficou and. Então agora a indicação é separada. Então vejam vocês que, primeiro, eu vou priorizar medicações que reduzam eventos cardiovasculares. Segundo, eu vou utilizar inibidores de SGLT2 com provado benefício cardiovascular em pacientes com diabetes tipo 2, doença aterosclerótica, para reduzir eventos cardiovasculares independente da glicada. Então, hoje, a gente dá essas medicações para os pacientes diabéticos não para controlar o diabetes, mas para reduzir eventos cardiovasculares. Assim como a gente dá estatina, não necessariamente para reduzir o LDL, mas para reduzir infarto. Então, o conceito hoje é o mesmo. E, da mesma forma, os agonistas do receptor de GLP-1, com comprovado benefício cardiovascular, eles também são recomendados com esse mesmo intuito, independente do valor da glicada. Então, o paciente está com a glicada compensada.
mas eu vou dar essas medicações para redução de eventos cardiovasculares ou trocar drogas neutras por drogas com benefício cardiovascular. Aí foi a primeira vez que a metformina, que sempre foi a droga de escolha, nessa diretriz, ela tem um degrau a menos de recomendação. Então, o que a gente mudou, eu sempre brinco, é o default, o padrão. A gente sempre considerou que a metformina era a primeira droga e essas outras drogas eram segunda droga. Agora não, inverteu. Agora eu priorizo o inibidor de SGLT2, o agonista de GLP-1, e se a glicada continuar elevada, aí sim eu introduzo metformina. E a pioglitazona pode ser considerada em pacientes com a doença cardiovascular estabelecida sem insuficiência cardíaca, porque a gente sabe que a pioglitazona ela piora os sintomas de insuficiência cardíaca. Então essa é a lógica, é a primeira vez que essa figura é apresentada. Vejam vocês que à medida que eu caminho do paciente de baixo risco para o paciente de muito alto risco, eu vou aumentando a minha prioridade das novas medicações e seguramente nessa população, já com doença estabelecida ou muito alto risco, eu vou priorizar como classe 1, inibidor de SGLT2 ou seja, se tiver indicação dos dois, os dois, se tiver indicação de um só, agonista do receptor de GLP-1. A metformina e essas outras drogas, elas podem ser utilizadas numa população de risco mais baixo, que não tem doença cardiovascular, podem ser consideradas. Na paciente de baixo risco, metformina. Risco cardiovascular é baixo, pode dar metformina, é uma droga. Eu dei uma entrevista até para a SBC, no congresso, falando sobre essa diretriz, e me perguntaram se tinha lugar para metformina. Gente, tem lugar para metformina. Geralmente, o paciente com diabetes, ele usa 2, 3 drogas, no mínimo 2 drogas. Metformina vai ser uma delas. Agora, a diferença é, primeiro a gente começava com ela, depois ia para as outras. Agora a gente vai inverter isso, só isso. Lembrando que aqui é a diretriz europeia. No Brasil, ainda de bula, é recomendada a metformina como primeira droga, mas aqui a gente olha para a Europa e vê o que talvez vai acontecer com a diretriz brasileira nos próximos anos. Então, esse seria o fluxo. Essas duas classes de drogas, independente do valor da glicada. Isso aqui é importantíssimo focar nisso aqui, porque médico tem um negócio de que em time está ganhando, não se mexe, uma inércia terapêutica, vê aquela receita glicada de 5,6, puxa vida, já está usando remédio, vou trocar, tem que trocar. Então, a recomendação é que, independente da glicada, ou você troque ou você associe, se precisar de um maior controle glicêmico, metformina e pioglitazona. Lembrando que esse é um posicionamento da Sociedade Europeia de Cardiologista, tá? De Cardiologia. Então, obviamente que essa conversa é feita de forma multidisciplinar, a endocrinologia precisa estar a par, mas não há dúvida de que o foco aqui é benefício cardiovascular e não necessariamente controle glicêmico, apesar de que os agonistas de GLP-1 são potentes anti-hiperglicemiantes. Bom, níveis lipídicos ainda é uma preocupação, não teve tanta modificação, mas as metas continuam muito rigorosas. Então, para aqueles de muito alto risco, menos de 55 de LDL colesterol, alto risco menos de 70, moderado risco menos de 100. Isso é conseguido preferencialmente com estatina. Em relação às medicações antitrombóticas, entendendo que o diabético é um paciente que apresenta maior risco de infarto e AVC, apesar das publicações recentes demonstrando que o uso da aspirina de forma irrestrita nessa população talvez não tivesse benefício, né? Quem não conhece aquele vizinho, aquela tia, aquele paciente que foi dito para ele, não, usa uma aspirina infantil por dia para reduzir infarto. A partir de 55 anos, 60 anos de idade, a pessoa começava a usar, nem o paciente sabia quem prescreveu, às vezes era a vizinha que mandava tomar, porque se criou uma figura, né, uma ideia de que a aspirina ela reduziria eventos cardiovasculares. Ela até reduz, só que ela sangra mais. Então não é para dar para todo mundo. Essa é uma recomendação que a gente até achou que talvez fosse ganhar um classe 3, fosse ganhar, né, uma rejeição na sua conduta, mas ela de fato ficou como 2B em pacientes com diabetes tipo 2, sem história, obviamente, de doença, de evento clínico ou revascularização, porque nesses casos tem que utilizar, mas ela poderia ser considerada na ausência de contraindicações, ganhou um 2B. 2B significa que não é para todo mundo, que o especialista teria que avaliar e indicar, alguns pacientes talvez se beneficiem. Juntando essa recomendação com a da americana, o ideal seria ou você colocar o paciente no score, e se ele tiver muito alto risco, já fazer a aspirina, colocar junto do tratamento, ou utilizar algumas ferramentas como o score de cálcio coronariano, o exame de imagem, para avaliar se já tem placa aterosclerótica e tentar selecionar melhor o paciente em que você vai introduzir.
Houve também uma preocupação nessa diretriz de prevenção de insuficiência cardíaca, né? Lembrando os estágios da insuficiência cardíaca, o estágio A é aquele paciente que tem fator de risco para a insuficiência cardíaca. Ele não tem ainda necessariamente doença cardíaca, ele não tem disfunção cardíaca, mas ele tem doença. E o diabetes é uma dessas situações que podem culminar com insuficiência cardíaca. Então, não apenas falando necessariamente daqueles que têm mais de prevenção, a diretriz aborda especificamente esse tema. Aqui ele pede para você avaliar, fazer diagnóstico de insuficiência cardíaca nessa população, leve em consideração os cortes de BNP, NT-proBNP, sintomas, ecocardiograma, para classificar de acordo com a fração de ejeção. Aqui não há nenhuma novidade. Ele se posiciona em relação às drogas preferenciais nessa população. O inibidor de SGLT2, como eu falei, ele já tem um benefício claro de tratamento de insuficiência cardíaca, é uma das drogas do chamado quarteto fantástico, junto com beta-bloqueador e ECA-BRA, e antagonistas do receptor de mineralocorticoide, e, portanto, nessa situação de um paciente com diagnóstico de insuficiência cardíaca, está indicado como classe 1. Ele coloca a opção do agonista de GLP-1 como 2A, inibidores de DPP-4, como cita-elinagliptina. Ele tira saxagliptina e pioglitazona. Essa talvez seja a informação mais importante para os cardiologistas, porque as opções do que usar são muitas. Às vezes é importante não saber o que usar, saber o que não usar, o que eu não posso dar. E por que isso é importante? Porque tem algumas combinações de mercado com essas drogas. Então, tem associações, por exemplo, de saxagliptina com dapagliflozina, tem algumas associações de drogas, e às vezes você dá para o paciente pensando numa droga e esquece que está indo outra droga junto. E essas drogas, para quem tem insuficiência cardíaca, são contraindicadas de bula. Então, aqui é importante entender o que é seguro e o que não é seguro nessa população. Naqueles pacientes com doença renal, que também é uma subpopulação, como eu falei, tem mais alto risco, existe uma recomendação não só do tratamento com estatina, do tratamento com IECA-BRA, mas aqui entra o uso dos inibidores de SGLT2, que a gente sabe que também está associado à preservação do rim, controle pressórico e uma droga nova, que é a finerenona. Então, a finerenona, ele é um antagonista do receptor mineralocorticoide não esteroidal. É uma droga nova que, apesar de ser da mesma classe, ter a mesma atuação que a espironolactona, que a gente usa para insuficiência cardíaca, não é uma droga utilizada para insuficiência cardíaca, ela é utilizada como anti-inflamatório, com efeito anti-inflamatório, com benefício renal, e aqui o benefício seria evitar a progressão da doença renal. E essa droga, a finerenona, ela ganhou, que agora, recentemente, já começou a ser comercializada no Brasil, ela ganhou um classe 1 nível de evidência A, tanto nessa população com doença renal, como para proteção do paciente para a evolução para a insuficiência cardíaca, ou seja, com prevenção de insuficiência cardíaca na diretriz de insuficiência cardíaca. Então, ela passa a fazer parte do arsenal terapêutico de drogas naquele perfil de pacientes com diabetes e doença renal crônica, que é um perfil que sempre precisa ter um certo cuidado, porque é um paciente de muito alto risco, né? As recomendações de controle lipídico, pressórico, uso de medicações para preservar o rim, elas são todas classe 1 nível de evidência A. Eu acho que é muito importante enfatizar essas recomendações, porque às vezes, diante de um paciente portador de doença renal, os estudos têm mostrado que o médico às vezes pisa o pé no freio, com medo de complicações, acaba tratando menos essa população. Não faz sentido o tratamento dessa população, porque é uma população de mais alto risco. A lógica da cardiologia é, quanto maior o risco, maior a nossa intervenção e maior a nossa agressividade de tratamento. Eu nem gosto dessa palavra, porque às vezes o paciente acha que é overtreatment, não é. A agressividade do tratamento de quem tem mais alto risco é adequado. Então, eu não falo de tratamento agressivo, eu falo de tratamento adequado. É que para você, o tratamento adequado é o mais intensivo. Então, essa é uma subpopulação que seguramente se beneficia de tratamentos mais intensivos e, portanto, tem metas específicas de controle pressórico, menos 130/80, metas de hemoglobina glicada personalizadas, que podem ser entre 6,5 e 8, aqui depende muito da idade, né? A gente acaba sendo um pouco mais rigoroso nos mais jovens, né? Nos pacientes mais idosos, geralmente octogenários, né? A gente pode ser tolerante, considerar 8, 8,5 de glicada, mas seguramente é algo que se recomenda. Bem como se recomenda também, nessa população, o uso de aspirina em baixas doses,
se recomenda uma avaliação da função renal periódica, porque esse rim a gente sabe que pode deteriorar. Os agonistas de GLP-1, eles podem ser considerados nessa população para controle glicêmico, lembrando que essa é uma classe de medicação que é segura nessa população, com ritmo de filtração acima de 15, e aqui o finerenone, como eu falei, indicado para aqueles diabéticos tipo 2, com ritmo de filtração aqui entre 30 e 60, bem como naqueles com albuminúria detectada, a gente pode já considerar para reduzir eventos cardiovasculares, né? Então, para a doença coronariana, não teve grandes modificações em relação ao manejo dessa população. A gente vai indicar CAT, cirurgia, angioplastia, absolutamente da mesma forma, e a diretriz ela termina com uma figura, e todas as diretrizes europeias estão terminando assim, as americanas também, o conceito do patient-centered, né? A gente discutiu um pouco na última aula sobre esse tema, né, na aula passada. Centrado no paciente significa que o paciente ele participa dessa tomada de decisão, a gente leva em consideração aspectos culturais, de gênero, físico, psicossociais, espirituais. É necessariamente um time interdisciplinar que vai cuidar desse paciente. Então, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, clínicos, enfermagem, todos vão participar do manejo desse doente. Então, não é uma decisão a ser tomada de forma unilateral, mas entendendo necessariamente que o paciente ele participa dessa decisão quando adequadamente informado dos riscos e benefícios, né? Não adianta querer jogar para o paciente a responsabilidade de escolher, olha, você prefere essa droga injetável que custa R$1.000 ou essa droga que é um comprimidinho que custa R$50? Eu preciso entender o que está embutido nessa droga que vai R$1.000, nessa outra droga custa R$50. Então, é diferente, é preciso que o médico tenha consciência daquilo que ele prescreve, riscos e benefícios, e alinhar expectativas com o paciente em relação ao tratamento. Bom, gente, essa foi a revisão, talvez, da diretriz mais extensa, que foi a diretriz de diabetes e aspectos cardiovasculares. Agora, rapidamente, a gente vai passar um pouco na diretriz de cardiomiopatias, uma diretriz muito específica da cardiologia, mas que já fazia um tempo que a gente precisava de algumas redefinições, uma vez que essa é uma entidade que teve uma modificação recente no manejo por conta da melhora dos exames de imagem no diagnóstico dessa condição. Então, primeiro ponto que a gente considera dessa diretriz é o que a gente entende que é cardiomiopatia. Então, parte-se de um cenário clínico, baseado seja em screening familiar, achados de exame ou sintomas. A partir daqui se avalia um aspecto morfológico do coração, tanto na sua função como na eventual presença de cicatrizes. E a partir daqui, você classifica nos chamados fenótipos de cardiomiopatia. O que é considerado cardiomiopatia? Considerado cardiomiopatia, a cardiomiopatia hipertrófica, a cardiomiopatia dilatada, a cardiomiopatia não dilatada, essa é uma entidade que pouca gente conhece, relativamente nova, a displasia arritmogênica do ventrículo direito e a cardiomiopatia restritiva. É engraçado porque aqueles termos que a gente usa na prática clínica, cardiomiopatia isquêmica, cardiomiopatia valvar, não são cardiomiopatias. A definição de cardiomiopatia é uma doença, normalmente, que afeta diretamente o músculo cardíaco. Na ausência dessas condições. Então, doença isquêmica, hipertensão, cardiomiopatia diabética, né, são entidades outras secundárias e não são tratadas nessa diretriz. Então, aqui a gente vai tratar dessas condições, cada um desses fenótipos, dessas apresentações clínicas, elas têm peculiaridades que a diretriz trata, não é o objetivo hoje da gente falar de cada uma delas. Mas é importante entender, por exemplo, que o chamado miocárdio não compactado, que era tratado como cardiomiopatia, aqui ele não é considerado como cardiomiopatia. Então, algumas doenças, digamos, ascenderam, né, surgiram novas classificações, outras doenças caíram, né, em termos de serem consideradas entidades nosológicas separadas. O que mudou essa classificação? Acho que 2 pontos dessa diretriz importantes. Sobe a genética e sobe os exames de imagem, ponto. Então, a gente vê a importância fundamental dos testes genéticos, hoje muito mais acessíveis, ainda mais falando em termos de DASA, a gente tem a DASA genômica, cada vez mais a gente tem solicitado testes genéticos,
tanto para diagnóstico específico de cardiomiopatias, como para o chamado rastreio em cascata. Você tem, seu filho pode ter, seus irmãos podem ter. Então, a gente faz o diagnóstico de uma família inteira. Um caso faz o diagnóstico de uma família. Então, isso é importante. Isso fala não só em termos de dar diagnóstico agora, como em termos de risco cardiovascular futuro. E os exames de imagem, que hoje, aqui exemplificado pela ressonância, diferente do eco, onde você consegue ver, às vezes, alguma coisa, dar um diagnóstico, ver a função do coração, você consegue ver a cicatriz, você consegue ver a, a, a morfologia desse ventrículo, né, usando técnicas de mapeamento T1, né, uma espécie, né, grosseiramente, como se fosse uma biópsia do músculo, a composição dele, se tem mais ou menos água, se tem mais ou menos célula. Então, hoje a gente consegue ter uma melhor caracterização do músculo cardíaco com a ressonância, o que permitiu a modificação dessas entidades. Então, a gente vai partir de sintomas, de achados de exames ou de rastreio familiar, né, no caso de um rastreio em cascata. A partir daqui, suspeitando de uma cardiomiopatia, a gente avalia se o componente morfológico do ventrículo é mais hipertrofia, dilatação, função sistólica ou diastólica, e tenta categorizar dentro dessas categorias. Para isso, a gente vai precisar de uma série de métodos. Então, como eu falei para vocês, o eco acaba sendo o exame inicial, mas a ressonância, e aqui está o grande ponto, ela sobe. Em algumas situações, ela pode ser usada, inclusive, como exame inicial. Então, a ressonância magnética cardíaca cresceu muito nos últimos anos. É um exame que cada vez mais tem sido solicitado, porque te ajuda, o eco nunca vai substituir o eco. Gente, pelo amor de Deus, o pessoal às vezes fala, né, falando um pouco de exames de imagem, como se a ressonância, eco, cintilo, eles disputassem o mercado. O nome dos exames são exames complementares, porque são métodos complementares. O eco vê muitas coisas que a ressonância não vê. A ressonância vê coisas que o eco não vê. E o exame funcional de perfusão, por exemplo, a cintilografia, vê uma dimensão que os outros exames não veem. Então, na verdade, cada um vai ver uma coisa diferente. Então, não tem essa bobagem de substituir. E nem se compara. Vocês já fizeram eco? Eu já fiz eco. Exame rápido, simples, faz na beira do leito. Quem aqui já fez ressonância? Tem paciente que tem que ser sedado para fazer ressonância. Não tem nem comparabilidade em termos de acesso do paciente. Então, é óbvio que o eco vai ser o exame menos invasivo inicial para a maior parte dos pacientes. Às vezes ele consegue me responder todas as perguntas, às vezes não. E eu vou precisar complementar com a ressonância como método inicial. Às vezes eu precisarei de um angiotomo, de um eco de estresse, às vezes de uma cintilografia, no caso de fazer diagnóstico de amiloidose, de um PET, para ver inflamação miocárdica. Então, eu tenho disponível uma série de exames para chegar e caracterizar o diagnóstico do meu paciente. Mas não há dúvida, como eu falei para vocês, que a ressonância é quem sai ganhando nessa diretriz. Então, o uso da ressonância cardíaca com contraste, com gadolínio, ela é recomendado para pacientes com cardiomiopatia como avaliação inicial. Isso é classe 1, nível de evidência B. Então, para esse perfil de doente, onde ele tem uma cardiomiopatia, que já foi avaliado por um eco, já fiz caracterização da morfologia do ventrículo e da função, eu já posso utilizar a ressonância para tentar caracterizar a cicatriz e classificar ele dentro de um diagnóstico de cardiomiopatia. Aí tem indicações peculiares, né, que são nível de evidência C, que significa opinião de especialista, para a doença de Anderson Fabry, amiloidose, sarcoidose. Cada uma dessas entidades vai ter a sua peculiaridade, a gente não vai entrar nesse cenário. Eu achei interessante essa 2BC, eu já usei no consultório em algumas situações, mas é que em casos de cardiomiopatia familiar, onde o paciente não faz diagnóstico genético, às vezes o paciente não quer fazer teste genético, você poderia sim utilizar uma ressonância para poder ajudar nesse diagnóstico e detectar precocemente a doença, né, num paciente que não tem doença. Então, ao invés de pedir um eco, você pede a ressonância, já vê se tem realce, às vezes o eco tem função normal e já tem uma cicatriz que a ressonância consegue ver. Eu fiz isso algumas vezes no consultório e, de novo, é um 2B nível de evidência C. 2B significa que não é ressonância no metrô, não é para todo mundo, para alguns casos, tá? Não é um A, é 2B. É o especialista que vai indicar, mas isso não é classe 3, pode ser feito. Acho interessante a diretriz abrir essa possibilidade. E ela traz, essa figura é uma figura muito bonita, onde ela traz uma série de achados, vejam vocês, de cada uma das entidades, né, nosológicas. Então, para cardiomiopatia hipertrófica, quais são os achados que a gente pode encontrar? Né, um realce tardio, né, difuso subendocárdico, né, no T1 nativo, sugerindo, por exemplo, a amiloidose nesse cenário, e aí vai. Cada um desses achados vai ter
aqui uma caracterização, e vejam vocês que esses achados são achados de ressonância, mostrando de fato que a ressonância tem essa capacidade de te dar um diagnóstico específico, né, da entidade, bem como a gente conseguir fazer diagnóstico diferencial também com outras doenças. Como eu falei, teste genético ele ganha uma importância nessa diretriz, não só para diagnóstico, mas para prognóstico. Só que teste genético, gente, tem uma peculiaridade. Nosso gene é um dos fatores de risco não modificáveis que a gente tem. Então, você tem um risco genético, ninguém faz edição genética, não existe terapia gênica. Então, você tem que ter cabeça boa para fazer exame e saber que às vezes você porta um gene que pode se expressar, pode não se expressar. Então, não é fatalismo, não é o oráculo de Delfos, né? Não quer dizer que o profeta te diz que você vai mal porque seu gene é ruim, você vai mal. Como a gente diz lá no Nordeste, né, pode acontecer tudo, inclusive nada. Então, você porta um gene que talvez nunca se expresse, está com você, seu irmão teve uma morte súbita, talvez você não tenha, mas você está com o gene lá. Ou talvez você tenha e eu precise tomar alguma atitude antes. Então, a diretriz se preocupou principalmente em crianças, de fazer um rastreio em cascata, mas que haja um aconselhamento genético, onde você tenha tolerância ao incerto, adorei, né? Tolerância à incerteza. É preciso que você tenha cabeça boa para entender esse tipo de coisa. Né? Que você explore, né, o medo, em que você avalie a idade da criança, o quanto que ela vai entender, né, a expectativa e a experiência da família com a doença, as crenças familiares. Então, tudo isso tem que ser feito para você definir se você vai testar ou não uma criança, porque esse é um passo fundamental nessa tomada de decisão. Então, se você fizer essa cascata genética, você pode conseguir tanto confirmar, e se você confirmar, se tiver um genótipo positivo, tem que deixar claro que pode ter risco de desenvolver a doença, não é certeza, e tem que continuar o screening até ver a doença aparecer no seu fenótipo. Lembrando que as doenças genéticas, elas têm penetrância e expressividade variáveis. Então, não quer dizer que eu tenho que eu vou manifestar desde a infância. Às vezes aparece em determinada idade. E às vezes não aparece na mesma intensidade que apareceu no seu parente que tem a doença. Pode ser que ele tenha uma doença grave, você tenha uma doença leve. Então, vamos lembrar das aulas de biologia, penetrância e expressividade não é a mesma nessas patologias. Se vier com genótipo negativo, aqui a gente já fica mais tranquilo, não há necessidade de outro teste. Vou dizer para você, experiência de quem faz consultório, é o melhor uso do teste genético é esse, é quando vem negativo. Quando vem positivo, ou quando o indivíduo não faz o teste genético, é eco periódico todo ano, o indivíduo fica seu refém ali no consultório, porque eu não consegui descartar, então vou ter que ficar acompanhando ele, buscando até aparecer. Então, eu acho que quando vem negativo, a gente consegue aqui tirar das costas do doente, deixar ele mais tranquilo e dizer, olha, fique tranquilo, você tem mais outras 200 doenças para se preocupar, não com essa. Não pode ficar tão tranquilo, né? Mas tem que ter uma vida saudável. Mas, de fato, quando você não faz o rastreio em cascata, de novo, tem que continuar o rastreio clínico. Vejam vocês que não fazer o rastreio em cascata é igual a fazer e ter genótipo positivo. Então, o que muda mesmo é ter genética negativa, é não ter esse tipo de apresentação. Então, vejam vocês que uma das situações da diretriz onde a genética entrou é no implante do cardiodesfibrilador implantável, né, do CDI. A gente sabe que ele está indicado para pacientes que têm disfunção ventricular grave, a gente sabe que ele está muito bem indicado para a chamada prevenção secundária, se o paciente já teve uma parada cardíaca, para evitar uma nova parada, está indicado, acho que isso fica muito claro. Mas aqui entrou uma classificação de se eu tiver um alto risco genético, esse alto risco pode me fazer implantar um desfibrilador, mesmo na ausência de disfunção ventricular e mesmo na ausência de uma parada cardíaca. Então, o gene aqui, ele entrou, olha, eu não estou diante de uma situação fenotípica onde eu implante o desfibrilador, mas sim, eu vou implantar por causa do alto risco genético. Existem algumas mutações que estão associadas a um risco maior cardiovascular. Aqui só algumas delas, não é nossa função de secá-las, mas só para vocês entenderem que a gente avançou muito nesse cenário
da genética, principalmente no seu aspecto cardiovascular, aumento do risco de morte súbita, onde eu levo hoje em consideração o GEM. As diretrizes antigas, elas não tinham um posicionamento muito claro da utilidade do GEM. Ficava uma coisa de, beleza, você tem um risco mais alto, mas eu faço o que com isso? Eu ficava só olhando o doente, preocupado, mas eu não tinha nenhuma intervenção clara, e aqui a gente ficou com intervenção muito clara. Eu acho que para finalizar essa diretriz e essa apresentação sobre a diretriz de cardiomiopatia, uma mensagem que eu gostei também dessa diretriz é, a gente falou tanto de genética, de coisas novas, de ressonância, de realce, de mapa T1, tá bom, entendi, o indivíduo tem a sua cardiomiopatia, existem tratamentos específicos dependendo do tipo que ele tem, mas e os outros fatores de risco, né? Eles são importantes. Então, existem moduladores da expressão fenotípica da cardiomiopatia, e varia de doença para doença. Por exemplo, esportes. Quem tem a displasia arritmogênica de VD tem altíssimo risco de morte súbita de acordo com o exercício. A gente sabe que algumas dessas patologias o indivíduo tem contraindicação à realização de atividade física. Obesidade. Você vai ter um aumento do risco na associação, por exemplo, com cardiomiopatia hipertrófica, assim como a hipertensão e o diabetes. A dilatada, né, vai ter aqui uma interferência da hipertensão pelo aumento da pós-carga, uso de medicações tóxicas ou uso de drogas, seguramente pioram muito a miocardiopatia dilatada, podendo progredir a disfunção, assim como os vírus. A gravidez na cardiomiopatia dilatada, por conta do aumento de cerca de 30% da volemia, impacta muito. Então, não é só porque eu tenho o diagnóstico de cardiomiopatia que eu vou vou ignorar todos os outros fatores. Esse indivíduo ele tem que cuidar de todos os outros aspectos da vida, de forma que, sim, a identificação e o manejo dos fatores de risco e das doenças concomitantes é recomendada como parte integral desses pacientes. Então, fica uma mensagem para o médico, como classe 1 nível de evidência C, para o cardiologista, de que ele não pode, só porque aquele paciente já tem diagnóstico, deixar de abordar essas outras condições. Tem que se preocupar com diabetes, com obesidade, com uso de drogas, com alguns aspectos sociais, que nesse perfil de paciente pode trazer alto risco cardiovascular. Existe na diretriz uma dedicação grande à realização de atividades esportivas, porque a gente sabe, é uma realidade, né? Quem aqui não lembra daqueles casos de jogadores que morreram em campo? Boa parte deles tinham cardiomiopatia hipertrófica. Então, é uma preocupação que a gente tem, é uma doença que hoje está associada à morte súbita, principalmente em pacientes mais jovens, com menos de 35 anos de idade, e hoje a gente consegue fazer o diagnóstico, principalmente por conta da melhor acessibilidade à eco e ressonância. Então, tem que se preocupar com as outras condições. Não é só fazer diagnóstico e dar remédio, tem que pensar também na prevenção de outras condições. Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu queria agradecer aqui a presença de todos. Se não tiverem perguntas, a gente vai encerrar. Vou dar uma olhadinha aqui no chat. Hoje a gente fez essa reunião. Hoje a gente fez essa reunião um pouco mais... Eu achei que ia ser mais rápida, no fim eu acabei usando o tempo inteiro. Acabei usando o tempo inteiro, né? Era uma reunião que a gente preparou por uma modificação de logística de quem ia apresentar hoje. Mas a Adriana parabenizou, né? Infelizmente ela não pôde estar, mas eu agradeço por ela ter participado. Me coloco à disposição de vocês para quaisquer perguntas, né? Queria dizer que eu gostei muito de ter apresentado para vocês essas novidades, e essa aula vai ficar gravada. Quem não tiver acesso hoje, já que a gente acabou divulgando só de última hora, pode ter acesso no nosso canal do YouTube. Obrigado, gente. Boa tarde para todo mundo. Tchau, tchau.